Eu estava lavando a louça quando o celular vibrou na mesa. Uma notificação do Facebook. Cliquei sem pensar e quase deixei o aparelho cair. Na tela, a foto da minha filha Alessandra vestida de noiva, sorrindo ao lado de um homem que eu mal conhecia. Liguei tremendo. Alessandra, você se casou? Sim, mãe. Foi algo pequeno, só para a família. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu olhava o sorriso congelado na tela. Naquele instante, percebi que talvez eu não fizesse mais parte da vida da minha própria filha. Mas o que veio depois dessa descoberta me ensinou que, às vezes, o amor de mãe também precisa saber ir embora. Mas antes de continuar, escreva nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando. E se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Meu nome é Aparecida Silva. Tenho 67 anos e sempre acreditei que família era tudo. Criei a Alessandra sozinha depois que meu marido, João Carlos, faleceu. Trabalhei em 2 casas de família para pagar os estudos dela. Sempre imaginei que estaria ao lado dela no altar, segurando sua mão. Mas naquela terça-feira, tomando café na cozinha, vi no Facebook uma foto que mudou tudo. Alessandra, de branco, ao lado do marido, Bruno Mendes. Atrás deles, os pais dele, Senhor Antônio e Dona Eliane, sorrindo satisfeitos. E na legenda, nosso dia especial, família completa sem mim. Descobri o casamento da minha filha como qualquer estranho descobre notícia pela internet. Liguei 3 vezes, todas caíram na caixa postal. Mandei mensagem fingindo que não sabia de nada. A resposta veio horas depois. Mãe, estou bem. Depois a gente conversa. Como se casamento fosse um assunto para depois. Naquela noite, olhando para o teto, percebi que tinha passado a vida sendo mãe de alguém que já não me considerava necessária. No silêncio da madrugada, algo em mim começou a mudar. Nos dias seguintes, as lembranças voltaram. Alessandra pequena, a primeira comunhão, a festa de 15 anos que levei 2 anos para pagar, as madrugadas trabalhando para ela estudar tranquila. Mas percebi algo que nunca tinha notado. Eu passei a vida toda me diminuindo para que ela crescesse. E em algum ponto dessa estrada, desapareci. Durante o último ano da faculdade, ela conheceu Bruno. Falava dele o tempo todo, inteligente, ambicioso, de boa família. Fiquei feliz, mas também senti um incômodo difícil de explicar, como se ele pertencesse a um mundo onde eu não cabia. Quando Bruno veio jantar pela primeira vez, fiz questão de preparar tudo com capricho: feijoada, couve, farofa, suco natural. Ele foi educado, mas seus olhos percorriam a casa com uma expressão que não sei descrever. Alessandra estava nervosa, tentando justificar cada detalhe. Sua casa é muito aconchegante, dona Aparecida, disse ele, mas o tom soou diferente do que as palavras diziam. Depois que ele foi embora, Alessandra comentou: Mãe, a senhora foi intensa demais. Nem todo mundo abre a vida logo na primeira conversa. Ali percebi que, pela primeira vez, eu estava sendo tratada como um constrangimento. Quando ela se formou, Bruno nos levou para jantar num restaurante chique no Jardim Europa com os pais dele. Senhor Antônio era gerente de empresa. Dona Eliane, professora aposentada. Falavam de viagens, teatro, vinhos. Quando mencionei que trabalhava limpando casas, o silêncio foi constrangedor. Alessandra mudou de assunto na hora. Mais tarde me disse: Mãe, às vezes a senhora fala coisas que as pessoas refinadas não sabem como entender. Refinadas. Aquela palavra ficou latejando. Meu amor e meu esforço não eram suficientes diante do status e da aparência. Com o tempo, as visitas ficaram raras. Quando se mudaram para um apartamento em bairro nobre, ela me disse: Mãe, avisa antes de vir, tá? Só para ver se estamos em casa. E eu entendi. A porta continuava aberta, mas a espontaneidade tinha morrido. No fim daquele ano, percebi que as festas de Natal e Ano Novo passaram a ser com os pais do Bruno. No ano que vem a gente faz aqui, tá bom? Disse ela. Mas o ano seguinte nunca chegou. Em fevereiro, Alessandra contou que estavam pensando em casar. Que maravilhoso, minha filha.
Disse, já imaginando flores, igreja, vestido. Mas ela respondeu, olhando para o chão: a gente quer algo simples, mãe. Depois disso, o assunto sumiu. Sempre que eu perguntava, ela dizia: assim que tiver tudo certo, eu te aviso. As semanas passaram. Ela postava cada vez mais fotos com a família do Bruno, restaurantes, viagens, jantares, mas comigo falava cada vez menos. Era como se vivesse duas vidas, uma pública e feliz, e outra onde eu não existia. A última vez que falamos antes do casamento foi num domingo. Liguei para marcar um café. Não posso, mãe. Tenho reunião. E na quarta? Depois te confirmo. Mas ela nunca confirmou. Na terça de manhã, quando eu deveria estar tomando café com ela, abri o Facebook e vi a foto. Alessandra linda, sorrindo de noiva. Ao lado, Bruno e os sogros radiantes. A legenda dizia: finalmente casados. Obrigada às nossas famílias por fazer esse dia perfeito. Nossas famílias. Plural. Mas eu não estava em lugar nenhum. Li todos os comentários. Parabéns, bênçãos, felicidades. Nenhuma menção à mãe ausente. Era como se eu nunca tivesse existido. Passei o resto do dia em choque, olhando para o telefone. Nenhuma ligação, nenhuma explicação. Naquela noite, entendi que não tinha sido um esquecimento. Ela tinha me excluído de propósito. Tentei buscar justificativas. Talvez vergonha de mim, talvez pressão dos sogros, talvez medo do julgamento deles. Mas nada justificava. A dor era real, e a exclusão também. Naquela cama, ainda com o travesseiro molhado de lágrimas, percebi que dentro de mim havia mais do que mágoa. Havia uma força que eu mesma não conhecia, uma dignidade que tinha dormido, mas não morrido, e uma vontade enorme de mudar minha história. Quando o relógio marcou 3 da manhã, eu já sabia o que precisava fazer. Se eu não era mais bem-vinda na vida da minha filha, ela também não seria mais dona da minha. Na manhã seguinte, levantei com uma calma diferente. Não era raiva, era consciência. Algumas ausências dizem mais do que 1000 presenças, e às vezes o maior gesto de amor é se afastar com respeito. A mulher que se levantou daquela cama não era mais a mesma que chorou diante do celular. Era alguém que tinha aprendido que dignidade não se pede, se impõe com silêncio. E foi ali, naquela madrugada em São Paulo, que comecei a tomar de volta a vida que passei décadas deixando nas mãos dos outros. Mas essa história só estava começando, e o que viria depois mudaria tudo para sempre. Os dias seguintes passaram num estado estranho, como se eu observasse minha própria vida de fora. Alessandra não ligou, não apareceu, não explicou nada. Continuou postando fotos da lua de mel em Búzios, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse só mais uma seguidora. Cada foto nova confirmava meu novo lugar na vida dela. Nenhum. Tentei me ocupar. Ia à missa das quartas na paróquia de São Judas, conversava com Dona Célia, fazia meus afazeres. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Não era mais aquela dor cortante dos primeiros dias. Era uma clareza calma. Minha vida precisava mudar. Enquanto mexia em papéis antigos, encontrei uma foto da Alessandra com 8 anos, me abraçando no dia da primeira comunhão. A mãe mais bonita do mundo, ela dizia. Segurei a foto por um tempo, sem chorar. Aquela menina cresceu, fez escolhas que me deixaram de fora. E eu fiquei presa no tempo, esperando que ela voltasse. Mas ela não voltaria, e eu precisava seguir. Guardei a foto e comecei a organizar documentos e extratos. Percebi que, apesar de sempre ter vivido com simplicidade, eu tinha mais recursos do que imaginava. Uma casa valorizada, um pouco de investimento e aquela conta que abri quando Alessandra fez 18 anos, o presente de casamento que nunca dei. Foram anos de economias e costuras guardadas ali. Olhei o saldo e decidi. Aquele dinheiro agora seria para mim. Na quinta-feira, liguei para minha irmã Cristina, em Campinas. Precisava desabafar. Como você está, Aparecida? Diferente. Não bem, mas decidida. Decidida a quê? A viver para mim mesma. Houve um silêncio e ela disse: sempre admirei sua dedicação a Alessandra,
mas acho que você se perdeu no caminho. Talvez agora seja a hora de se encontrar. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Me perdi no processo. Eu era a mãe da Alessandra. Mas quem era a Aparecida além disso? Percebi que não sabia responder. Sentei à mesa, rodeada de papéis, e escrevi no meu caderno velho. Plano de Independência, Aparecida Silva, 12 de agosto. Listei o que precisava fazer. Primeiro, entender meus recursos e o que eu podia usar. Segundo, procurar um novo lugar para morar. Lembrei das conversas com Dona Célia sobre o residencial da irmã dela, um espaço para pessoas mais velhas que queriam viver com autonomia. Na época, achei que era coisa para quem não tinha família. Agora entendi. É para quem escolhe viver plenamente. E, por fim, aprender a colocar limites. Parar de estar sempre disponível, esperando ser chamada para participar da vida dos outros. No sábado de manhã, o telefone tocou. Mãe, como a senhora está? Disse Alessandra animada. Estou bem, minha filha. Voltamos da lua de mel. Foi maravilhoso. Queremos passar aí hoje para mostrar as fotos. Por um instante, o instinto antigo quase falou mais alto. Limpar a casa, preparar tudo. Mas a nova Aparecida respirou fundo. Que horas vocês pensam em vir? Lá pelas 5. Levamos uns presentinhos para a senhora. Presentinhos. Como se lembrancinhas pudessem apagar uma exclusão. Está bem, aqui eu espero. Passei o dia tranquila. Limpei a casa, comprei pão e suco. Não para agradar, mas porque queria meu lar em ordem. Às 5, eles chegaram. Alessandra estava bronzeada, cheia de vida. Bruno com aquele sorriso de sempre. Mãe, que saudade! Abracei-a com carinho, mas sem aquela velha urgência de segurar o momento. Era só um abraço. Eles contaram sobre Búzios, o hotel, as praias. Eu ouvi, educada. Era como escutar conhecidos falando de férias, não minha filha. Perguntei. E o casamento? Como foi? Alessandra olhou para Bruno antes de responder. Foi lindo, mãe. Simples, do jeito que a gente queria. E por que não me avisaram? Ela hesitou. Tudo aconteceu muito rápido. Fiquei no meio dos pais do Bruno, foi um erro. Tomei a decisão errada. A decisão errada? É assim que você chama excluir sua mãe do seu casamento? Não foi assim, mãe. Foi exatamente assim. Mas tudo bem. Eu também tomei minhas decisões. Que decisões? Que não vou mais esperar ser incluída. Que vou viver para mim. Ela me olhou assustada. Acho que, pela primeira vez, entendeu que havia consequências. Ficaram mais 1 hora, falando de amenidades. Quando foram embora, fiquei olhando os souvenirs baratos na mesa. Não senti raiva. Só certeza. No domingo acordei diferente. Coloquei meu vestido azul marinho, peguei a bolsa e saí. Não para missa. Fui ao banco, depois ao residencial que Dona Célia tinha comentado. Queria ver com meus próprios olhos. Enquanto o ônibus atravessava a cidade, olhei pela janela. São Paulo parecia outra. Não mais o lugar onde eu esperava ser lembrada, mas onde eu podia começar de novo. A Aparecida que descobriu o casamento da filha pelo Facebook estava ficando para trás. A mulher que nascia era alguém novo, alguém que finalmente entendeu que a vida não se vive pedindo espaço. Se vive criando o próprio caminho. E o meu estava só começando. O domingo amanheceu com céu limpo, bem diferente da tempestade que eu carregava por dentro. Acordei às 5 e pela primeira vez desde a foto do casamento não senti aquele peso no peito. No lugar, uma clareza fria, como se eu tivesse despertado de um sonho longo demais. Passei um café preto bem forte e sentei na mesa onde, por anos, esperei ligações da Alessandra que nunca vinham. Naquela manhã, aquela mesa não era mais lugar de espera. Era o lugar da decisão. Peguei meu caderno antigo, aquele das consultas, trabalhos de escola e aniversários, e usei as páginas amareladas para outra coisa, planejar minha saída de uma vida onde eu já não era bem-vinda. Escrevi. Plano de Independência. Aparecida Silva, 12 de agosto. Primeiro ponto. Avaliar recursos. Eu não era rica, mas também não estava desamparada.
Tinha minha casa que valorizou, algumas economias e a conta que abri quando a Alessandra fez 18 anos, pensada como presente de casamento. Anos de costuras e finais de semana guardados ali. Aquilo agora seria para mim. Segundo, novo lugar para morar. Não dava para ficar numa casa que só me lembrava espera. Lembrei do residencial da Zona Norte que a dona Célia vive elogiando. Gente da nossa idade, atividades, segurança. Antes eu achava que isso era para quem não tinha família. Hoje entendo que é para quem escolhe cuidar de si. Terceiro, limites. Sair sem drama, sem sumir de um dia para o outro, mas parar de estar sempre disponível. Aprender a dizer não. Tomei banho, vesti meu vestido azul marinho de domingo, o da missa, e saí, não para a igreja, mas para começar minha investigação. Andei pelo bairro com uma determinação que eu não sentia fazia anos. Primeira parada, o banco. Era domingo. Usei o caixa eletrônico só para ver saldos e me acalmar. Pronto. Segunda parada, o residencial que a dona Célia indicou. Residencial Vida Plena. Desci do ônibus e entendi o porquê dos elogios. Jardins cuidados, silêncio bom, gente conversando na sombra. A recepcionista, Valéria, me recebeu com um sorriso simples. Expliquei que queria conhecer. Em pouco tempo vi o que interessava. Apartamentos compactos, bem resolvidos, uma varanda que dava para os jardins. Eu me imaginei ali, tomando café de manhã. Valéria resumiu o essencial. Atividades: yoga, bordado, dança, cinema, capela, segurança, excursões. Nada de vender sonho, só o que existe. Perguntei se as pessoas eram felizes. Ela disse que muitos chegam tristes e em poucos meses parecem outros, mais vivos. A frase me acertou. Fazia quanto tempo que eu não me sentia viva? Requisitos: mais de 60, renda para mensalidade, avaliação médica básica. Eu tinha tudo. Custos administráveis com minhas economias. Quando ela perguntou se algum apartamento me interessava, olhei outra vez para a varanda dos jardins e disse: fico com esse. Saí de lá com a lista de documentos e uma sensação que eu quase não reconhecia. Esperança. Não de que a Alessandra mudasse, mas de uma vida nova decidida por mim. Em casa, nada de televisão. Separei certidões, extratos, documentos. Organizar papel me organizava por dentro. Na segunda, às 9 em ponto, fui ao banco falar com o gerente. Expliquei que faria alguns movimentos nas contas e queria opções seguras para rendimento mensal. Ele revisou meus extratos, elogiou minha disciplina e me mostrou alternativas. Pela primeira vez, senti que o dinheiro podia trabalhar por mim, e não o contrário. Depois, fui ao advogado indicado pela dona Célia, o Dr. Augusto. Queria deixar tudo em ordem e atualizar meu testamento. Revisamos propriedade, contas, seguros. Eu tinha sim construído um patrimônio honesto com trabalho e disciplina. Pedi uma mudança. Metade dos bens para instituições que ajudam mães solteiras. A outra metade para Alessandra, com condição. Só acessar depois de escrever uma carta sincera, explicando as escolhas dela sobre o nosso relacionamento. Nada de pedido de perdão obrigatório. Verdade. O doutor anotou tudo. Eu não buscava vingança. Queria que ela entendesse que ações têm consequências. Saí me sentindo outra pessoa, com o futuro organizado, o dinheiro planejado e meus limites claros, até pro dia em que eu não estiver mais aqui. A semana passou numa lida boa. Chamei uma empresa de mudanças para avaliar os móveis. Separei o essencial: roupas, poucos móveis, fotos e objetos com valor de verdade. O resto seria doado ou vendido. O quarto da Alessandra foi o mais difícil. Troféus, livros, roupas que ficaram quando ela se mudou. Empacotei tudo em caixas etiquetadas e aluguei um pequeno depósito perto do prédio dela. Se um dia quisesse, estava lá. Nesse meio tempo, a Alessandra ligou 2 vezes. Conversas cordiais, frias. Ela falou do trabalho, da decoração, dos jantares com os Mendes. Eu ouvi. Perguntei o básico, mas não contei dos meus planos. A senhora está diferente, mãe. Estou bem, só organizando umas coisas. Precisa de ajuda? Antes eu teria chorado de emoção. Agora entendi.
Ela ainda me via como alguém que precisa ser cuidada. Não, obrigada. Está tudo sob controle. Na sexta, a Valéria do residencial ligou. Aprovação feita. Eu poderia me mudar na segunda, se quisesse. Naquela noite, sozinha entre caixas e móveis forrados, não senti tristeza. Senti o frio gostoso do começo. Era isso. Começar de novo. Sábado de manhã, meu último café naquela mesa que já foi altar de tantas esperas. O telefone tocou. Mãe, o Bruno e eu queríamos te convidar para jantar amanhã. Vamos estrear a sala de jantar nova. Era o convite que eu esperei por meses, mas chegou atrasado. Ah, que pena, minha filha. Amanhã já tenho planos. Planos? Com quem? Com amigas novas. Vamos a Campos do Jordão. Não era desculpa. O residencial tinha uma excursão marcada e eu já estava inscrita. A gente muda para outro dia. É importante que a senhora conheça a nossa casa. Obrigada, mas já me comprometi. Combinamos outra hora. O silêncio do outro lado me disse tudo. Ela não estava acostumada a eu ter agenda. Desliguei e fiquei um instante sorrindo. Pela primeira vez, foi a minha vida que deu o tom. Voltei no domingo à noite, feliz da viagem, com novas conhecidas que logo seriam vizinhas. Empacotei o resto. Segunda cedo, mudança. Ao meio-dia, eu estaria instalada no meu apartamento novo. Na última noite na casa onde criei a Alessandra, não chorei. Agradeci a mulher que eu fui e abracei a mulher que eu estava me tornando. A decisão mais corajosa da minha vida foi simples de dizer e difícil de cumprir. Escolher a minha felicidade sem pedir licença. Na segunda cedo, enquanto a equipe carregava minhas coisas, olhei cada cômodo pela última vez. No quarto da Alessandra, agora vazio, sussurrei. Obrigada por me ensinar que amor também é saber a hora de se afastar. Saí daquela casa outra mulher. Aprendi que dignidade não se negocia, respeito se ensina com exemplo e nunca é tarde para recomeçar. No banco do carona, vendo o caminhão seguir para a Zona Norte, senti uma alegria estranha. A incerteza, pela primeira vez, era liberdade. A primeira semana no residencial Vida Plena foi um respiro. Acordava no meu apartamento, fazia meu café e ia para a varanda ver os jardins e as novas vizinhas. Dona Sônia, ex-professora, Dona Nilza, cheia de causos do serviço público. Seu Alfredo, viúvo marceneiro que presenteava todo mundo com peças de madeira. Ali eu era só a Aparecida, com histórias, opiniões, planos, e isso bastava. Na quarta, fui à aula de bordado com Dona Ivone. Enquanto eu contornava flores num guardanapo, ela disse: "Você tem boa mão, volte sempre." Aquilo me atravessou. Fazia tempo que ninguém elogiava algo meu sem ligar a utilidade para casa ou para Alessandra. Quinta foi a dança de salão com seu Renato. Morri de vergonha no começo, mas ele riu. Aqui ninguém julga. A gente vem para se divertir e aprender. Dancei forró, bolero e um pouquinho de samba. Voltei rindo como não ria há anos. À noite o telefone tocou. "Mãe, onde a senhora está?" "Fui na sua casa, está vazia." "Os vizinhos falaram que a senhora se mudou. O que está acontecendo?" Alessandra estava nervosa, quase em pânico. Respirei. "Estou bem, minha filha. Me mudei para um lugar mais adequado para minha idade." "Mais adequado como? Por que não me avisou?" "Porque é uma decisão minha. Não precisava da sua aprovação." Silêncio do outro lado. Ela não estava acostumada a eu decidir sem consultar. "Onde a senhora está morando?" "Num lugar onde sou feliz. É o que importa." "A senhora está brava comigo?" "Não estou brava. Estou vivendo a minha vida. Tenho direito a ter planos sem depender da aprovação dos outros." "O Bruno e eu estamos preocupados." "Mas se moro no residencial Vida Plena, na Zona Norte," informei. "Um asilo?" "Não. Moro de forma independente. Tenho meu apartamento, atividades e vida social." "Vida social?" "Sim, Alessandra. Tenho amigas novas e compromissos. Não vou mais ficar esperando você ter tempo." "A gente sempre teve tempo para a senhora." "Teve tempo de me incluir no casamento?" Perguntei, simples. O silêncio pesou. Foi tudo muito rápido, bem simples.
Não quero mais desculpas. Só que entenda, decisões têm consequências. Que consequências? A de que entendi que não sou prioridade na sua vida, então você também não será a minha prioridade. Ela engoliu seco. A senhora ainda é minha mãe? Sempre serei, mas não serei a mãe que aceita migalhas. Se quiser relação comigo, vai ter que ser com respeito mútuo. E como seria isso? Ainda não sei. Só sei que não pode ser como antes. Depois desliguei e fiquei na varanda, vendo as luzes da Zona Norte. Doeu, mas foi libertador. Pela primeira vez, falei o que eu precisava sem administrar o sentimento dela. E o silêncio dos dias seguintes já não me deu ansiedade. Eu estava ocupada demais vivendo. Na sexta, excursão ao centro histórico, pátio do colégio, almoço na Sé. No sábado, minha primeira yoga. Descobri um corpo mais flexível do que eu imaginava. No domingo, saindo da missa da capela, a recepcionista me chamou. Dona Aparecida, a senhora tem visitas, um casal jovem da família. Era Alessandra e Bruno, sentados no sofá da sala de visitas. Ela parecia frágil, ele desconfortável. Obrigada por nos receber, mãe, disse ela. Como vocês estão? Perguntei. Viemos conhecer onde a senhora mora, ver se está confortável, respondeu. Olhei o salão iluminado, as plantas, as janelas abertas. Estou muito confortável. Esse lugar é perfeito para mim. Bruno comentou. Parece bonito, mas deve ser caro. Aí estava, a preocupação verdadeira. Posso pagar, falei tranquila. Trabalhei e economizei mais do que vocês imaginam. Eles trocaram um olhar rápido. Não queremos que a senhora fique sem dinheiro, disse Alessandra. Por que eu ficaria? A senhora sempre falou que tinha que cuidar cada centavo. Eu falava porque guardava para o futuro de vocês, esclareci. Agora que vejo que não precisam, vou usar meu dinheiro para minha felicidade. Bruno se adiantou, incomodado. E o que quer dizer com não precisamos? Que vocês são adultos e tomam decisões sem me consultar, inclusive casar. Se têm independência para isso, não precisam que eu guarde tudo para emergências de vocês. O silêncio que veio depois foi daqueles que organizam as ideias. Eles entenderam que não dá para ter autonomia quando convém, e ao mesmo tempo contar com o meu dinheiro como se fosse obrigação. A senhora está muito brava comigo? Alessandra perguntou baixinho. Não, estou decepcionada e triste, mas, principalmente, em paz. Em paz? Em paz por saber quem eu sou, além de ser sua mãe. Posso ser feliz sem depender da sua aprovação. Os olhos dela marejaram. A senhora ainda me ama? Amo, e muito. Mas amar não é aceitar desrespeito. Amor também tem limite e dignidade. Bruno tentou ser objetivo. O que podemos fazer para consertar? Não há nada quebrado em mim, respondi. Só estou vivendo a vida que mereço. A gente ainda pode ser família? Alessandra perguntou tremendo. Sempre seremos, mas de outro jeito, com respeito, inclusão nas coisas importantes, tratamento de igual para igual. E como saber o que a senhora espera? Bruno insistiu. A Alessandra sabe me tratar com respeito, fez isso por muitos anos. É só lembrar. Ela assentiu, entendendo que não existe atalho. A gente pode te ligar de vez em quando? Pode, mas não estarei sempre disponível. Tenho minhas atividades e compromissos. Foi estranho dizer isso em voz alta. Em 67 anos, eu nunca tive agenda que não pudesse ser cancelada pela Alessandra. Agora eu tinha bordado, excursões, jantares com amigas. Eles foram embora com promessas vagas de melhorar a comunicação. Nada de reconciliação dramática, nada de cena de novela. O que houve foi mais valioso: reconhecimento. Pela primeira vez, minha filha entendeu que me machucou e que, se quiser relação, terá que fazer esforço de verdade. À noite, no jantar comunitário, Dona Sônia perguntou: E a família, tudo bem? Está tudo exatamente como deve estar, respondi sincera. E estava mesmo. Não sei se um dia voltaremos a ser próximas, nem se ela vai mudar ou só aprender a me administrar melhor. Mas eu mudei para sempre.
A Aparecida, que esperava ser incluída, ficou para trás. Nasceu uma mulher que sabe o próprio valor, tem seus sonhos e consegue ser feliz com, ou sem, a aprovação dos outros. Essa transformação doeu, mas vale mais do que qualquer paz que exigisse voltar a ser pequena. Aqui, pelo menos, eu existo inteira. Pela primeira vez eu era livre, e essa liberdade parecia um presente que finalmente me dei. Naquela noite, no meu apartamento, na minha cama, cercada das minhas próprias escolhas, entendi que nunca mais seria a mulher que esperava ser incluída. Eu criaria a minha vida, e estava pronta. Os meses seguintes foram uma descoberta atrás da outra. Às terças, a aula de bordado com Dona Ivone virou meu refúgio. Aprendi pontos novos, finalizei peças que ela dizia de exposição e me chamou para uma feirinha do residencial. Você tem talento, Aparecida. Pense em vender, sugeriu. Nunca me ocorreu que meu bordado pudesse valer por si, não só como serviço. Às quintas, a dança com seu Renato virou a alegria da semana. Fui perdendo a vergonha e sentindo a música no corpo. Num baile, seu Alfredo, o marceneiro viúvo, me tirou para dançar bolero. A senhora está diferente de quando chegou. Mais leve, estava mesmo. Entrei quebrada, ali eu me reconhecia inteira. Estou aprendendo a viver para mim, respondi. Todo mundo aqui passa por isso. No começo estranha, depois a gente se pergunta por que demorou tanto. Ele riu. Alessandra ligava de vez em quando. Conversas cordiais, distantes. Ela falava do trabalho, das reformas, dos planos. Eu ouvia, mas não contava muito das minhas aulas, amigas e passeios. Era quase um acordo silencioso de vidas separadas. A senhora está distante, mãe. Não, minha filha. Estou presente na minha própria vida. Em outubro, Dona Célia me ligou. Aparecida, não sei se digo. Mas a Alessandra andou perguntando no bairro onde você está, quanto gasta, se está bem de saúde. Parece preocupada com dinheiro. Não me espantei. Em algum momento ela notaria que minhas decisões mexiam direto na herança. Dias depois, a confirmação. Mãe, preciso conversar. Posso ir aí no residencial? Sábado à tarde. De manhã tenho yoga e almoço com as amigas. Do outro lado, um silêncio surpreso. Agenda própria não combinava com a imagem que ela tinha de mim. Alessandra chegou sozinha. Parecia cansada. Foi direto. Mãe, estou preocupada. Esse lugar é caro. Se continuar gastando assim, não vai sobrar. Nada para você? Completei. Ela corou. Não foi isso. É com o seu futuro. Meu futuro é comigo. Meu dinheiro também. Trabalhei a vida inteira para ter o que tenho e vou usar como quiser. Mas a senhora precisa pensar em emergências. Pensei no seu futuro a vida inteira. Agora penso em mim. Isso é egoísta. É. E está fazendo um bem danado. Ela respirou fundo, olhos marejando. Eu não vim brigar. O Bruno e eu estamos pensando em ter filhos. Achei que, talvez, a senhora quisesse economizar para ajudar os netos. Pronto, a razão real. Vou amar seus filhos, mas não volto a sacrificar tudo. Não serei babá de graça, nem provedora, nem vou pôr minha vida em pausa. Ninguém pediu isso. Ainda não. Começa com um favor e, quando vemos, voltei ao papel de sempre. A senhora está sendo injusta, realista, e já estou pondo limites. Ela se levantou, frustrada. Não reconheço a senhora. Essa não é a mãe que me criou. Não é mesmo. Aquela mulher morreu no dia em que soube pelo Facebook do seu casamento. A de agora aprendeu a se valorizar. Depois que ela foi embora, fiquei um tempo quieta na sala de visitas. Doeu, mas me senti forte. No jantar, Dona Nilza percebeu. Tudo bem, Aparecida? Tive uma conversa difícil com minha filha. Seu Alfredo suspirou. Sobre dinheiro? Acontece com todos. Filho, às vezes, se preocupa mais com herança do que com a gente. Dona Sônia completou. Passei 50 anos dizendo sim para tudo. Ganhei cansaço e desvalorização. Quando vim para cá, meus filhos chocaram. 1 ano depois, começaram a me respeitar. Entenderam que eu não sou coisa, sou pessoa. Era exatamente o que eu buscava, deixar de ser coisa
aos olhos da minha filha. Em novembro, a feira de artesanato foi um sucesso. Vendi tudo. Não era fortuna, mas era meu. Comprei materiais melhores, comecei peças mais elaboradas. Dona Ivone sugeriu um Instagram. Dona Nilza se ofereceu para ajudar. Vamos de bordados da Cida. Eu cuido das postagens. Em semanas, chegaram pedidos de toda São Paulo. Valores modestos, orgulho gigante. Em dezembro, Alessandra ligou. Mãe, sei que está diferente, mas ainda somos família. A senhora não pode passar o Natal sozinha. Olhei meu apartamento aconchegante, pensei na ceia comunitária. Não vou ficar sozinha. Vou passar com minhas amigas aqui. Mas, mãe? Vocês são bem-vindos para me visitar no dia de Natal, mas minha vida não vai mais girar em torno dos seus planos. Silêncio. Tá bom. A gente vai aí no dia 25. No dia, depois da missa na capela e de um almoço delicioso com os amigos, eles apareceram. Trouxeram um chale bonito, chocolates, um vale-livros, presentes pensados, não souvenirs apressados. No abraço da Alessandra havia humildade. Feliz Natal, mãe. Estou tentando entender, tentar ser melhor. Não era discurso dramático, era honesto, e isso valia mais. Eu sei, minha filha. Abracei de volta. É tudo o que posso pedir. Ficamos um tempo agradável. Ela falou do trabalho e pela primeira vez perguntou da minha vida. A senhora está vendendo bordados? Arregalou os olhos quando mostrei fotos. Estou. Não é muito, mas é meu. São lindos. Sempre soube do seu talento. Palavras simples, mas quentes como cobertor bom. Quando foram embora, fiquei na varanda vendo o pôr do sol. Véspera de Ano Novo. Pensei na terça fatídica de agosto, no choque da foto do casamento, na dor, na raiva, na vergonha. E pensei na coragem, na dignidade, na vida nova que construí. Não sei se eu e Alessandra voltaremos a ser próximas. Talvez a distância fique, talvez mude. Mas uma certeza eu tinha: nunca mais ficaria à margem da própria vida. Nunca mais poria minha felicidade em segundo plano. Nunca mais aceitaria menos respeito do que mereço. A Aparecida que entra em 2025 é outra. Amigos de verdade, hobbies que amo, uma rendinha própria e, acima de tudo, uma dignidade que ninguém me tira mais. Quando os fogos clarearam o céu de São Paulo, levantei minha taça de suco de uva. Ao recomeço, sussurrei. Nunca é tarde quando há coragem. Ali, sob o céu iluminado e com a música da festa comunitária chegando suave à varanda, senti algo que não sentia há décadas. Gratidão por estar viva, livre e, enfim, inteira. A jornada foi dolorida, mas necessária. O caminho à frente é incerto, sim. Vou trilhá-lo de cabeça erguida, sabendo que escolhi o certo. Porque às vezes o maior ato de amor de uma mãe não é o sacrifício sem fim, mas o exemplo de dignidade e autorrespeito que deixa para quem vem depois. 6 meses depois de tudo o que aconteceu, acordo no meu apartamento pequeno e acolhedor e vejo pela janela um mundo diferente. Não é sem dor, mas agora sou eu quem escolhe quem entra na minha história. Cuido das plantas, leio meus livros, frequento a capela onde sou só Aparecida Silva, 67 anos, aprendendo a viver para mim. Às vezes chegam ligações de números desconhecidos. Reconheço a voz da Alessandra na caixa postal. Chora, pede perdão, promete mudar. Algumas exclusões, porém, doem fundo demais para serem curadas com palavras. Ela teve a chance de me incluir no dia mais importante da vida e me deixou de fora. Hoje, eu a deixo fora da minha nova vida. Não por vingança, mas por dignidade. Descobri que a solidão que eu temia some quando a paz chega. Meus dias são cheios, bordado com Dona Ivone, dança com seu Renato, excursões de fim de semana. Nas ceias comunitárias, conto causos, troco receitas, debato novela. Semana passada, enquanto eu bordava rosas, Dona Sônia comentou: cheguei aqui quebrada. Hoje organizo clube de leitura, excursões, e meus filhos passaram a me respeitar. Viram que sou pessoa, não obrigação. As palavras dela me deram esperança. Não de voltar ao passado com Alessandra,
mas de que respeito se aprende. Ontem, Dona Célia ligou. A Alessandra apareceu no bairro, disse que precisa falar com você, parecia desesperada. Fez bem em não dar meu contato sem autorização. Agradeci. A mãe antiga dentro de mim quis ligar na hora. A mulher que aprendeu limites preferiu esperar. Se for real, ela acha um jeito. Se for manipulação, a distância me protege. De manhã, tomando café na varanda, pensei nas mulheres que vivem à margem, mães que se doam até virarem fardo, avós que criam netos e depois interferem demais. A todas eu diria, nunca é tarde para escolher a própria felicidade e exigir respeito. Na feira de artesanato, uma moça da idade da Alessandra parou no meu estande. Lindos bordados, minha mãe fazia igual, eu achava bobagem. Ela se foi e eu daria tudo por uma peça dela. Os olhos encheram d'água. Eu sempre estava ocupada demais. Perdi tempo. Levei essa fala comigo. Será que a Alessandra um dia sentirá o mesmo? Talvez, mas ensinar essa lição não é meu papel. O meu é viver bem o tempo que me resta. Depois da aula de dança, seu Alfredo chamou para um café. Meus filhos não me visitam há quase 1 ano. Doeu muito. Hoje prefiro paz à visita por obrigação. Era o que eu sentia. Não recuso relacionamento. Recuso me encolher para caber. De tarde, enquanto respondia encomendas no Instagram, chegou mensagem de um número desconhecido. Dona Aparecida, aqui é o Bruno. A Alessandra está grávida. Vamos ter um bebê em 6 meses. Ela tem medo de te contar. Acha que a senhora não vai se importar. Mas achei que deveria saber. Li 3 vezes. Eu ia ser avó. Em vez de alegria imediata, senti cuidado. Não queria que isso virasse ferramenta para me puxar de volta ao papel de sempre. Respondi. Bruno, obrigada por avisar. Fiquei feliz. Serei avó nos meus termos. Amo esse bebê, mas não vou pausar minha vida. Quando a Alessandra quiser conversar com respeito e honestidade, estarei aqui. Não veio resposta na hora. E tudo bem, minha mensagem estava clara. No almoço comunitário, contei às amigas. Vou ser avó. Que bênção, disse Dona Nilza, mas isso não pode desfazer o que você conquistou. Não vai, garanti. Vou amar e estar presente, porém nos meus termos. É isso, reforçou Dona Sônia. Neto é bênção, não prisão. À noite, olhei meu apartamento e senti gratidão. Pelas amizades, pelas experiências, pela coragem. Não sei se eu e Alessandra voltaremos a ser próximas. Talvez ela entenda a dor que causou. Talvez não. O que sei? Não voltarei a esperar nas margens. Não aceito mais migalhas de atenção. Não sou opcional na vida de quem deveria me considerar essencial. A Aparecida que descobriu o casamento pelo Facebook ficou no passado. A de agora sabe o próprio valor e mantém limites saudáveis. Não me arrependo da dor, das decisões nem da distância. Tudo me trouxe até este lugar de paz, dignidade e amor próprio. Às vezes sinto falta da menina que dizia que eu era a mãe mais bonita do mundo. Ela cresceu e me excluiu. Eu respondi me incluindo na minha própria vida. Amanhã vou ver o nascer do sol, fazer yoga, almoçar com Dona Nilza e Dona Sônia, bordar as encomendas, dançar. Quem sabe o seu Alfredo me chama de novo. É uma vida simples, mas minha, construída nos meus termos, cercada de quem me valoriza. Se a Alessandra vier com mudanças reais, portas abertas. Se não vier, também ficarei bem. Minha felicidade já não depende de aprovação alheia. Sou Aparecida Silva, 67 anos, e finalmente aprendi a viver. Se você se reconhece, saiba, você merece respeito e prioridade na própria vida. Nunca é tarde para mudar, pôr limites e escolher sua felicidade. A vida é curta demais para esperar que outros nos deem o valor que nós mesmas podemos nos dar. Esta é minha história. Fui excluída do casamento da minha filha e transformei a dor em virada de chave. Houve choro, dúvida e quase voltas, mas persisti e encontrei algo precioso, a mim mesma. Estou aqui, 6 meses depois, não perfeita, mas livre. A história segue. Talvez reconciliação, o neto chegando, novos desafios. O que vier, enfrento de cabeça erguida e coração em paz.
Às vezes, o maior presente é ter a coragem de viver a própria vida, apesar das expectativas dos outros. E no meu lugar, o que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, que traz uma reviravolta emocionante e vai tocar seu coração profundamente. Até breve, e lembrem-se, nunca é tarde para escolher a si mesmo.